Olá, amigo professor, amiga professora, olá, estudante. Sejam bem-vindos novamente ao curso introdutório para a construção de textos de divulgação científica. Eu sou o professor Jonatas Brasil Lopes, mestre em ensino, e estou lhe auxiliando nessa construção. Na aula passada, nós vimos o que é a divulgação científica e a sua importância para a sociedade. E também vimos o texto de divulgação científica, que é o objeto dessa videoaula do produto educacional. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os recursos iniciais para o texto de divulgação científica. Nós iniciaremos primeiramente falando de forma geral quais são esses recursos e depois nós especificaremos cada um. Eles são 4. O primeiro, o público-alvo. O segundo, tema. O terceiro, a delimitação do tema. E, por fim, o embasamento teórico. E aí, ficou interessado? Vamos lá? Os recursos iniciais do texto de divulgação científica, eles são os passos iniciais para a escrita. Eles servem como organizadores, é a fase da preparação. Para facilitar para você, nós colocamos esses quatro questionamentos, essas 4 perguntas, para lhe auxiliar nesses recursos iniciais. O público-alvo, para quem que você está produzindo esse texto de divulgação científica? Quem que receberá esse texto quando você concluir? O tema, o que você abordará? Qual é a parte da ciência que será abordada nesse texto de divulgação? Quando você pensar no tema, lembre-se que os campos da ciência eles são muito vastos e você precisará delimitá-los. Qual parte desse campo da ciência você irá abordar, ou seja, que parte do tema? Por fim, você pensará no embasamento teórico, qual vai ser a fonte científica que você trará, que está abordando sobre esse tema, que está tratando sobre a delimitação que você fez. E lembre-se que esse embasamento deve ser fruto de pesquisas científicas que vão trazer informações dentro do campo científico. Você, depois que fizer esses recursos iniciais, aí nós iremos trabalhar na questão da reformulação da linguagem científica para uma linguagem mais acessível. Público-alvo. Quando nós pensamos no público-alvo, nós devemos lembrar que há diferentes públicos e que eles precisam ter acesso a esse conhecimento científico. A quem é destinado esse texto? Você vai fazer esse texto para uma criança, para um adulto, para os seus alunos? Qual a série desse aluno? Ele é uma criança, ele é um adolescente, ele é um jovem? A depender do público-alvo, a nossa linguagem deverá ser adequada. O quanto esse público-alvo sabe sobre o assunto que você está apresentando? Se você está falando com adultos certas coisas, você não vai precisar explicar. Mas se você está tratando com crianças, você precisará esclarecer certos pontos do teu texto de divulgação científica. O que essas pessoas precisam saber? O que o seu público-alvo precisa aprender com o seu texto de divulgação científica? Por que você está escrevendo esse texto? Que informações você dará a ele? Qual a melhor linguagem? Qual a melhor forma de você falar com esse público-alvo? Você precisa ter uma linguagem específica do público-alvo que você está se programando para preparar o seu texto de divulgação científica. Esse pensamento do público-alvo, ele deve ser norteador durante toda a sua escrita do seu texto de divulgação científica, pois ele deverá causar um impacto nesse público que estará recebendo. Se nós não pensarmos no público-alvo, nós poderemos fazer um texto que ele não terá o valor que nós gostaríamos que ele tivesse. Então pense muito bem, escolha o seu público-alvo e veja quais os direcionamentos serão necessários para a escrita desse texto de divulgação científica. Tema. Quando nós pensamos no tema, nós temos que lembrar da pergunta: o que nós queremos abordar? Qual o campo da ciência que nós trabalharemos? Quando nós pensamos nas ciências, há inúmeras: geografia, história, física, química, biologia, e assim vai. Nós precisamos pensar dentro desse campo científico qual é o assunto principal que será abordado, qual o tema que você quer trabalhar dentro das inúmeras ciências.
E depois de você escolher o assunto principal, você precisa pensar nesse assunto, o que precisa ser priorizado. Se nós pensarmos nas ciências biológicas, eu vou dar alguns exemplos para vocês de temas que mesmo assim são muito amplos e depois nós precisaremos fazer a delimitação, como por exemplo, doenças infecciosas, alimentação, saúde e meio ambiente. Se nós pensarmos nas doenças infecciosas, há várias também. Se nós pensarmos na alimentação, há diversos tópicos que nós poderíamos abordar, assim como a saúde e o meio ambiente. Então, o tema ele estará dentro de uma ciência e você pensará na escolha desse tema visando o que o seu público-alvo precisa aprender, onde que você quer contribuir com a sociedade na propagação do seu texto de divulgação científica, escolhendo um tema adequado, o assunto principal e atentando o que precisa ser priorizado nele. Delimitação do tema. Quando nós pensamos na delimitação do tema, você tem que pensar qual é o ensinamento principal que você abordará no seu texto de divulgação científica. Você já pensou na ciência, você já pensou no assunto dessa ciência e agora você vai pensar qual o ensinamento principal desse assunto. Ou seja, qual é o alvo principal, qual o seu objetivo no texto de divulgação científica. O que você quer apresentar para o seu público-alvo? Desse ensinamento, o que precisa ser priorizado? Até onde o seu público-alvo conhece sobre esse assunto? O que precisa ser apresentado? São perguntas importantes que você deve fazer nesse momento. Que perguntas você deseja responder sobre esse ensinamento? Esse é o processo da delimitação. Lembre-se dos temas que nós vimos no campo da ciência biológica. Nós estamos propondo alguns só para exemplificação de como pode se dar essa delimitação. Mas lembre-se que você conhece seu público-alvo e você fará essa delimitação. Referente às doenças infecciosas, nós poderíamos pensar na delimitação sobre prevenção de doenças infecciosas, com destaque para a Covid-19 e as vacinas. Nós vimos que durante a pandemia, muitas fake news foram feitas em relação à vacina e sobre a Covid-19. Então, a prevenção dessas doenças infecciosas e a relação das vacinas, elas são importantes serem propagadas para que as pessoas tenham uma informação coerente. Quando nós pensamos na alimentação, nós pensamos também na alimentação para a saúde física e mental. Você pode apresentar informações, assim também como o exercício na área da saúde, a importância do exercício físico para a saúde física e mental. O tema saúde e nós destacamos a questão do exercício físico. Por fim, o meio ambiente a gente coloca com relação a um outro campo, saúde e meio ambiente, relações impactadas na pandemia. Você pode também fazer assim. A delimitação é algo que você irá realizar de acordo com a necessidade do teu público-alvo. Embasamento teórico. Qual a fonte do conhecimento científico que você irá apresentar? Lembre-se que a divulgação científica ela trabalha com conhecimento científico, ou seja, fruto de pesquisa, os resultados, os dados apresentados e servem para a melhoria em um campo da ciência. Qual vai ser essa fonte que você vai utilizar que vai trazer as informações do tema e da delimitação que você fez? Aquilo que precisa ser apresentado ao teu público-alvo. Nesse processo dessas videoaulas, desse produto educacional, nós vamos utilizar o artigo científico como fonte do embasamento teórico. O artigo científico possui os seus elementos, a sua forma de escrita, mas aí você já vai fazer a busca desse artigo científico que trate as informações que você escolheu como tema e como delimitação do seu tema. Qual é esse artigo? Onde foi que você o encontrou? Em qual base que você o procurou? Ele apresenta o que se quer ensinar? Lembre-se, quando você estiver escolhendo o tema e fazendo a delimitação, você irá em busca desse embasamento teórico. E esse embasamento, ele deve dar as informações. Não você, através da sua escolha, apresentar informações que você gostaria de trazer.
pois o artigo científico já foi avaliado pelos pares, ele já foi testado metodologicamente, então traz informações do conhecimento científico que tem informações relevantes para o seu público-alvo. Por fim, qual o conhecimento científico a ser ensinado do artigo científico? Parece um pouco complexo, mas é importante esse acesso a esses elementos, a busca desse artigo científico, porque ele é a fonte principal. É através dele que você vai fazer a manipulação da linguagem científica do artigo científico, transformando em uma linguagem mais acessível para o seu público-alvo compreender por meio da divulgação, que é o que nós estamos fazendo, divulgação científica, para que assim você possa cumprir o seu objetivo do ensinamento que você está se propondo a fazer por meio do seu texto. Como tarefa para a aula de hoje, você vai estruturar um roteiro com esses recursos iniciais que nós vimos hoje. O público-alvo, o tema, a delimitação do tema e o embasamento teórico. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Você aprendeu sobre esses recursos iniciais e na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre os elementos do embasamento teórico, nesse caso, o artigo científico, e a sua relação com os parâmetros do texto de divulgação científica. Também nós veremos um pouco sobre as rubricas. Nós utilizaremos rubricas como instrumento de avaliação. E esse instrumento de avaliação auxiliará vocês também na construção do texto de divulgação científica. Lembre-se, promover a ciência é um dever de todos. Até mais!